Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao 18º episódio do Segundou. Eu sou Bárbara Falcão, responsável pela produção e edição desse conteúdo. Hoje nós estamos testando um novo recurso, o recurso de vídeo. Você já sabe que todos os nossos episódios já estão disponíveis em áudio no YouTube, mas a partir de agora também a gente vai tentar trazer alguns episódios em vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto tenso, um assunto que movimenta todo o país, que é o sistema penitenciário. O nosso gancho é aquele conflito lá em Altamira, no Pará, que resultou na morte de 57 detentos e mais 4 no momento da transferência para outro presídio. O meu convidado aqui hoje é o Thales Alcântara, ele que é repórter da editoria de Vida Urbana do Jornal Popular. Thales, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Muito obrigado, fiquei super contente de ser convidado para estar aqui. O que me fez chamar o Thales? Bom, recentemente ele fez 3 reportagens no Jornal Popular falando sobre a Casa de Prisão Provisória, a CPP, em Aparecida de Goiânia, que é o maior presídio do estado. Então ele publicou no Twitter lá essa thread. Eu falei, gente, é o momento de falar sobre isso. Eu vou chamar alguém que tem propriedade, que está envolvido diretamente nessa cobertura. E eu começo, Thales, te perguntando uma pergunta bem geral, assim mesmo, de acordo com a sua vivência, com essa cobertura que você tem feito lá diariamente, tantas vezes que você já cobriu tanto presídios quanto sistema socioeducativo. A gente teve essa chacina lá em Altamira, uma das maiores do país, infelizmente, e isso não é uma novidade, né? Aqui no Brasil, mesmo outras em menor proporção, isso acontece. Ano a ano isso continua se repetindo. Aqui no estado de Goiás a gente teve uma crise lá no início de 2018, né? E aí depois pouco se falou sobre isso. Como está hoje o sistema penitenciário no estado de Goiás, de acordo com a sua vivência, com seu exercício jornalístico? Olha, eu acho que não está muito diferente daquela época, só que aqui teve logo depois da morte de 9 presos lá no semiaberto, aqui em Goiás, no começo do ano passado, que ali foi uma briga de 2 facções criminosas. Na verdade, uma facção criminosa que matou pessoas da ala que era da outra facção. Eles fizeram aqui em Goiás, eles transferiram presos de uma facção para Formosa e outra facção para Anápolis. E assim, é claro que a gente não tem a noção real do que... assim, noção real total do que está acontecendo, né? Mas pelo que a gente conversa com fontes do sistema prisional, com parentes, houve uma certa mudança depois disso. Houve um deslocamento de lideranças. Agora, dizer se elas já se fortaleceram novamente, se está acontecendo, se está próximo de ter alguma guerra novamente dentro do sistema prisional, isso eu não me sinto seguro para falar ainda. É difícil, a impressão que a gente tem é de que é uma coisa que a qualquer momento pode explodir, não apenas aqui em Goiás, né, mas em todo o Brasil. É uma coisa imprevisível, assim. O setor dizem que o setor tem o setor de inteligência da polícia, tem o setor de inteligência da diretoria de gestão da administração penitenciária, né? Só que essa própria inteligência ela acaba sendo questionada em alguns momentos. Por exemplo, a definição de quem é... O que se diz no geral, né? Se diz que, devido às condições nos presídios, normalmente as lideranças acabam alvoroçando para que ocorra momentos como esse. E sem essas lideranças, acaba tendo uma calma maior. E realmente agentes dizem que isso aconteceu depois que houve essas transferências para Formosa e Anápolis. Mas, ao mesmo tempo, será que eles estão escolhendo as pessoas certas para ser transferidas? Tipo, a própria juíza da execução penal já me falou que ela já teve que pedir gente para voltar. Eles transferiram para essas prisões de Formosa e Anápolis, que teoricamente tem uma segurança mais séria, que ela chamou de ladrão de galinha. Tipo, um cara que não era uma liderança criminosa, ele foi transferido. E, ao mesmo tempo, a gente teve exemplos, no ano passado, de caso de gente que não foi transferida e que depois, uma operação da Polícia Civil, descobriu que o cara estava lá dentro da POG ainda. Um cara, tipo, super importante, que movimentava muito dinheiro. Então, assim, eu acho que falta uma certa transparência de quem é realmente liderança e quais são as provas para que essa pessoa seja liderança.
Muitas vezes o próprio juiz não recebe. Hoje a administração penitenciária tem liberdade para transferir preso sem precisar de decisão judicial. Então tem juiz que reclama que um preso dele é transferido e ele não fica sabendo, o advogado também não fica sabendo. Então existe muita falta de transparência que acaba impedindo a gente ter uma noção real do que está acontecendo. Pode estar acontecendo alguma coisa muito doida e a gente não está sabendo. Bom, falando um pouco então das 3 matérias, das 3 reportagens que você publicou sobre a CPP, na primeira delas, você mostrou como a falta de assistência do Estado acaba abrindo brechas para relações comerciais comandadas pelo crime organizado, de dentro do presídio, né, Thales? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, essa matéria, uma das principais fontes delas, as principais fontes delas são 2 relatórios, um da Defensoria Pública e outro do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, que é um órgão ligado ao antigo Ministério dos Direitos Humanos, que inclusive agora foi desmontado pelo governo Bolsonaro. E esses relatórios, eles descrevem com muitos detalhes as condições precárias desses 2 presídios. Só que, assim, batendo a real, hoje meio que a gente tem a impressão que não está na moda falar das condições dos presídios. É meio que o bate do mesmo... É dizer as mesmas coisas que já foram ditas antes, e as pessoas, eu tenho a impressão que muitas vezes a opinião pública ignora isso, considera, não, são presos, cometeram crimes, eles mereciam estar naquelas condições. O próprio presidente, né, Bolsonaro, quando questionado, disse: pergunte para as vítimas dos que morreram em Altamira o que elas acharam da chacina, né? Isso. Então acho que a própria opinião dele valida essa opinião pública, essa reação da opinião pública que você fala. Eu acho que é uma simbiose, né? A opinião pública, ele está legitimado numa parte da opinião pública e a opinião pública se legitima nele, eu acho. Enfim, mas assim, os relatórios, eles são voltados necessariamente para a precarização do local. Só que aí, o que a gente olhou, assim, para poder dialogar, inclusive com essas pessoas que acham que o preso tem que se dar mal, que o preso tem que ficar prejudicado dentro do presídio porque ele cometeu um crime, né? Vamos supor essa lógica de que não, é correto a gente dar só pão de ló o pão de ló não, o pão que o diabo amassou, né, pro preso. O que acontece? E o que já acontece há alguns anos e intensificou mais agora e se torna mais perigoso com a ascensão das 2 principais facções criminosas do país aqui no estado. O Estado deixa de dar o básico, e quem dá o básico? As facções criminosas. O caso que eu acho mais relevante é o da água. Fazer um parênteses antes, que lá dentro tem cantinas. Tem uma cantina licitada grande que revende para cantinas das alas. Lá tem 4 blocos, são 4 blocos, e cada bloco tem uma ala de uma facção criminosa e a outra ala de outra facção criminosa. E cada ala dessas tem uma subcantina que revende produtos comprados nessa cantina maior, a preços muito abusivos. Ok, fiz esse parênteses, né? E o que eu fiquei mais chocado de ver que é vendido... O que é mais vendido nessas cantinas é água. Porque lá não tem água potável. Então, como o Estado não dá água potável, e o crime organizado vende água potável, uma garrafinha de água a R$ 4,50. Então, assim, o Estado fazer isso que se diz que não... esse discurso de que você não deve dar os itens básicos de sobrevivência para o preso, na verdade está fortalecendo o crime organizado. Não só através da água, mas também comida, refrigerante, enfim. O Estado de Goiás se pronunciou sobre isso? Olha, sobre as cantinas, houve diferentes ruídos, assim. Inicialmente, o Estado disse que acabaram as cantinas. Que agora... Mesmo com esses relatórios. Mas é porque os relatórios são de setembro e dezembro do ano passado. Como mudou de governo, aí o governo de agora diz, não, tudo isso que tá falando do governo passado a gente não faz mais. Mas aí, inicialmente falaram isso, não, a gente acabou com as cantinas. Mas apurando com servidores, familiares e o próprio promotor do Ministério Público responsável por fiscalizar, ele falou, olha, depois que em abril houve uma fuga de 23 presos de um dos blocos, depois que aconteceu essa fuga, com refém inclusive, eles acabaram com as cantinas,
mas acabou com o espaço físico. As lideranças das alas ainda são responsáveis por todo dia ir na cantina principal comprar, são feitas compras diárias, então continua entrando e saindo dinheiro. Tanto é que recentemente, essa semana, o Ministério Público entrou com a ação, depois da nossa matéria, determinando não, que o Ministério Público não determina, entrou com a ação civil pública pedindo, né, para poder acabar com as cantinas e que o Estado forneça os itens básicos para os detentos, como uma qualidade de comida, uma quantidade de comida, água potável. Pois é, e essa questão das cantinas levanta outra, que é a seguinte: para sobreviver lá dentro, o preso precisa de dinheiro. Muitas vezes a família dele não tem condições, né, de mandar esse dinheiro. Às vezes, sei lá, nem tem família. E aí que entra, então, o crime organizado. Isso. O que eu percebo lá dentro, assim, tanto por esses relatórios, quanto eu tô vai fazer 4 anos que eu cubro bastante essa área. E é que o preso mais vulnerável, o preso mais pobre, o preso que tem menos vínculo familiar é o preso que mais sofre. Ele é o preso que vai dormir nos piores lugares, porque você paga também para dormir lá, né? Você, por exemplo, tem locais que tem 30 presos numa cela para 8. Aí eles colocam redes e eles quanto mais alta a rede, melhor você tá na hierarquia ali do grupo. E os piores casos, você chega a dormir no banheiro, assim. Aqueles banheiros que é tipo buraco no chão, assim, que nem de antigamente. Sim. E acaba que você paga também, de certa maneira, sem ser com dinheiro, mas aí você paga com serviços. Serviços que incluem questões legais quanto ilegais. Tanto uma limpeza de uma cela, quanto a você roubar um carro quando você sair da prisão. Isso é possível falar, isso existe. Então acaba que é uma relação completamente invertida, uma coisa louca, assim, tipo, quem tá próximo ao crime organizado se dá bem lá dentro, e quem não tá próximo ao crime organizado se dá muito mal. Aí tem algumas exceções, mas é muito pouco. Num universo de 3 mil presos, mais ou menos lá na CPP, 115 tem trabalho e ficam em condições mais favoráveis, que são chamados os verdinhos e as roxinhas. Mas é muito pouco, assim, né? Bom, então partindo agora para a segunda matéria que você fez, você revelou que mesmo com a situação caótica, tudo isso que você acaba de me revelar aqui, falta de água potável, de lugar para dormir, de tudo mais, desde março desse ano a classificação das condições da CPP passou de ruins, no caso condições ruins, para condições boas, nos relatórios mensais enviados pelo Judiciário Goiano ao Conselho Nacional de Justiça. O que mudou de fato para mudar aí esse status de condições ruins para boas? Então, segundo a juíza responsável por essa fiscalização, a Thelma Aparecida, ela disse que percebeu mudanças na convivência entre os presos. Ela reconhece que a estrutura continua ruim, que não houve nenhuma mudança esse ano no sistema prisional, mas que ela disse que na entrevista dela com os presos ela percebe que melhorou a convivência entre eles não estão eles estão com a relação melhor com a própria direção da unidade. Baseado nisso, ela mudou a classificação dos relatórios de ruins para boas. Por mais que a juíza fale isso, né, que mudou de ruins para boas, e ela apresenta essa justificativa de que melhorou a convivência entre os presos, ela reconhece também que não houve melhora na estrutura do presídio. E é interessante que a própria diretoria-geral, né, o próprio gestor do sistema prisional, quando eu apresentei esses relatórios para eles e questionei eles também reconheceram que não houve nenhuma mudança. No caso, mudança estrutural. Aumento de vaga, dela é de que melhorou a convivência. Isso. Mas continua tendo esgoto a céu aberto, continua tendo 3 mil pessoas, sendo que lá tem 800 vagas. Na terceira matéria, na verdade, você fez uma entrevista com essa juíza, né, a Thelma Aparecida, e ela justifica, então, a mudança nessas condições do presídio, né? Então, quem quiser saber melhor sobre isso, é só acessar lá o site do Jornal Popular. Tem mais alguma coisa nessa terceira? Nessa entrevista com ela, eu acho interessante uma coisa que ela falou assim, que quando essa juíza, ela é responsável pela fiscalização do sistema prisional. Por que eu acho importante falar um pouco do judiciário? Porque quando a gente faz matéria sobre sistema prisional, a gente fala muito do executivo. A gente faz a matéria, encontra os problemas e procura o governador, o governo, né? E eles apresentam as justificativas deles. Mas existe um papel muito importante aí do judiciário da fiscalização. E o judiciário também é quem julga, é quem vai poder dar subsídio ali para poder
liberar quem tem que ser liberado, prender quem tem que ser preso, enfim. Mas enfim, essa juíza ela é responsável pela fiscalização. E ela tem que fazer vistorias in loco. Ela tem que fazer vistorias pessoalmente nos presídios que ela é responsável pela fiscalização. E ela falou pra mim que quando ela vai lá na CPP, que é o maior presídio de Goiás, inclusive, eu não sei se eu falei isso, é o maior presídio de Goiás, isso é relevante, ela disse que não vai no local das celas, onde ficam os presos, porque ela disse que não se sente segura, não tem a segurança garantida e realmente tem muita apreensão de arma artesanal, até arma de fogo lá dentro. E ela escolhe presos, segundo ela, aleatoriamente, para ela poder entrevistar em um outro ambiente onde eles vão. E quando ela falou sobre isso, ela falou que as celas, que não dá para ela ver se as celas são sujas ou limpas e que os presos são nojentos. E isso foi uma coisa que deu um certo impacto, assim, quando a matéria foi publicada. Isso causou um certo alvoroço no próprio sistema, entre os agentes e até entre os presos. Ficaram insatisfeitos de ficar sabendo que a juíza, que é responsável por fiscalizar, falou isso. E ela chegou no dia seguinte a questionar, a dizer que ela não disse isso, mas ela falou sim. Bom, e para finalizar, eu queria que a gente falasse um pouco também sobre o sistema socioeducativo, que é outra área que você cobre muito. Claro, não é o sistema prisional, o socioeducativo é para pessoas menores de 18 anos, mas também é um sistema que precisa de melhorias, né, aqui no estado. O que você tem apurado aí ultimamente? O que a gente pode dizer das condições atuais desse sistema socioeducativo? Ele consegue educar esses jovens que são pegos aí cometendo, na verdade a gente não pode chamar de crimes, mas infrações análogas a alguns crimes? Eu acho que o sistema socioeducativo, ele ainda é pior por alguns fatores, como uma maior dificuldade de você ter acesso a informações. Porque, ao mesmo tempo que é importante você ter a proteção do adolescente, da identidade do adolescente, né? Você não tem um sistema que você vai... Um sistema legal que você vai, pesquisa e vai ver qual que é o ato infracional, isso, daquele adolescente. Então eu acho que é um ambiente com menos transparência ainda, assim, é mais difícil de você ter acesso a ele. Mas eu acho que é muito importante a gente lembrar do sistema socioeducativo, que ele é pouco lembrado, porque são bem menos... É uma população bem menor do que a dos adultos, e uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Porque o adolescente que está ali, muitas vezes, é o adolescente que vai estar depois no presídio comum também. E sobre a resposta, eu acho que ele não reeduca, não socializa, não socioeduca, né? Uhum. Mas tem algumas diferenças que eu acho importante apontar e que também ajudam a desconstruir um pouco algumas coisas que às vezes se fala de forma equivocada, como, por exemplo, realmente um adolescente ele só pode ficar internado em local fechado por até 3 anos. A legislação só permite isso. Mas não tem vaga para prender os adolescentes. Então eles só prendem casos mais graves, muitas vagas são negadas, tipo o juiz determina, acontece muito, são centenas em Goiás. Uhum. O juiz determina que aquele adolescente deve ser preso, deve ser apreendido, deve ficar internado, fechado, e a vaga é negada, porque não tem vaga. E diferente do adulto, eles não amontoam muita gente, porque senão, assim, é muito mais escandaloso você, um adolescente num ambiente desse tipo e morrer num ambiente desse tipo. Então eles... Tem vários locais que são celas com só 2 pessoas. Celas não, eles falam alojamentos, né? O termo correto. Mas então é um ambiente menos superlotado. Então tem um limite de vagas. Então todo mundo não é apreendido. Então, ao mesmo tempo que você nega vagas para algumas pessoas entrarem, quem está lá dentro não costuma cumprir os 3 anos também. Eu já conversei com 2 juízes da infância e juventude que já me falaram que eles têm que selecionar para poder tirar pessoas antes da hora determinada inicialmente, tirar adolescentes dali para poder entrar mais gente. Vagas. Então, assim, a própria legislação atual, enfim, essa questão da maioridade penal, né? A própria legislação atual, ela não é cumprida por questões estruturais. E um outro fator que eu acho muito interessante, o das meninas, adolescentes, ele não é um sistema que ele não é superlotado, que nem o dos meninos, porque tem menos meninas que são apreendidas, menos adolescentes. Então acaba que pode acontecer de um adolescente que cometeu o mesmo crime que uma adolescente do sexo feminino, ela ficar fechada e ele não ficar, porque a vaga dele pode ser negada por falta de vaga e ela não. Então pode acontecer da adolescente do sexo feminino ter uma pena mais dura do que o adolescente do sexo masculino, por uma questão de falha estrutural. Do sistema.
Bom, acho que tem muita coisa pra gente falar, mas eu acho que já deu uma clareada no assunto, Thales. Muito obrigada por essa conversa, por ter aceito o convite. Valeu, obrigado demais. Enfim, eu anotei 1000 coisas para poder falar. Eu sei que não dá tempo de tudo, mas espero que eu tenha ajudado. É um tema que eu me interesso muito, é um tema que eu acho que merece muito ser discutido, ainda mais nos tempos atuais. Com certeza, qualquer coisa a gente te chama de novo. Tá ótimo, vou adorar vir de novo. Muito obrigada a você que chegou até aqui no Segundou. Esse é o nosso 18º episódio. Está disponível no site da CBN Goiânia, no YouTube, no Spotify e também no SoundCloud. Eu volto na segunda que vem. Uma ótima semana para você.